Olá, fofuras, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lunane Nayane. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o tema desconto, esse termo tão requisitado dentro dos nossos negócios, na realidade, né, do nosso país. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, como a gente pode lidar com este tema dentro do nosso dia a dia de atendimento, do nosso relacionamento com os nossos clientes. Bora lá? Então, pessoal, vamos falar sobre esse tema desconto. Cientes de que é uma coisa que vai sempre acontecer, não vai deixar de existir, não vai deixar de ter pessoas chegando a você e solicitando desconto. E isso não quer dizer somente de nós, empreendedores, de nós como empresa e negócio. Isso está mais relacionado ao cliente, né? E também a questão cultural. As pessoas no nosso país têm essa cultura do desconto em vários aspectos, né, relacionados à questão de respeito em si, de querer ter vantagens. E são vários pontos relacionados a esse tema. Porém, vamos tratar aqui em relação a nos preparar para lidar com isso. Como eu falei com vocês em outro vídeo aí, sobre clientes, né, o tipo de cliente, onde a Beth comentou lá no meu outro vídeo, e eu falei no vídeo de cliente sobre o cliente que pede desconto, que ela falou sobre o cliente pechinchador, né, e eu falei um pouquinho sobre o cliente que pede desconto. E seria basicamente a gente se preparar de tal forma que a gente tenha a postura adequada para lidar quando acontecer, porque não vai deixar de acontecer. Pode ser um fluxo menor de pessoas quando você mudar a sua postura, porém não vai deixar de existir pessoas que vão buscar fazer a tentativa de pedir o desconto. E no caso do desconto, não que ele seja ruim de tudo. Acontece que se a gente trabalha com desconto, a gente passa uma imagem de que o que nós cobramos está acima do que o nosso trabalho de fato merece. Como eu falei com vocês em outro vídeo também, em relação a promoções, a gente tem que ter um pouco mais de estratégia para fazer, principalmente em relação a um trabalho artesanal. Uma vez que as pessoas já têm a visibilidade, já têm a visão de que o trabalho artesanal é uma coisa simples, básica, baratinho, sempre que não é. É uma arte, é tempo dedicado ali, é zelo, cuidado, exclusividade, todo o contexto que a gente já sabe a respeito desse tema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao lidar com esse tipo de coisa, para que a gente não desvalorize o nosso trabalho. Quando você trabalha com desconto, você acaba que todo aquele processo de precificação que você fez, todo o planejamento de estrutura que você fez e aplicou no seu negócio, acaba indo por água abaixo, porque ali você está retirando de uma forma ou de outra o valor que você encontrou que é de acordo com o seu trabalho. Aí você vai falar assim, mas se eu colocar um valor a mais, eu posso dar o desconto. Beleza, pode acontecer. Porém, de qualquer modo, você vai ter aí um pontinho negativo a respeito de que talvez as pessoas vão ver como caro pelo valor a mais que você colocar para retirar essa margem, que é o que muitas lojas, empresas fazem. Só que a diferença é que nós somos um pequeno negócio. Empresas grandes que trabalham com essa estratégia de aumentar o valor e depois dar o desconto para manter o valor que de fato tem toda uma estrutura que nós, como pequenos, não temos, né? E aí a empresa que já gera a estratégia do desconto, ela oferece o desconto para o cliente. É raro você ver um cliente chegar em uma grande empresa e falar assim, não quero desconto nisso aqui. É difícil de você ver isso. As pessoas mesmo não fazem, até por vergonha, por receio. Algumas ainda têm a cara de pau de fazer, mas a maioria prefere fazer isso com o pequeno, porque sabe que ali ela pode barganhar. Então, a gente, como pequeno empreendedor, nós temos que nos preparar para lidar com isso, né? É importante a gente ter essa consciência e evitar dar essa imagem daquele vendedor, aquele empreendedor que dá desconto, sabe? Eu não dou desconto no meu trabalho. Desde que eu comecei, eu já não tenho essa postura de ficar dando desconto. Já aconteceu muitas pessoas de me pedirem e eu me preparei para poder saber lidar com o momento, porque eu não queria que as pessoas ficassem desvalorizando o meu trabalho, porque eu demando muito tempo, invisto muito tempo fazendo a minha precificação, todo o trabalho que eu tenho para poder alimentar a minha planilha, alinhar aqui os detalhes de compra de materiais, né? Tudo que eu faço para poder chegar a um valor final, e ainda assim, eu particularmente não sinto que ainda é o valor que eu deveria cobrar, o valor que eu poderia cobrar de fato, pela cultura, entendeu? Então aí você ainda pega esse valor que eu enxuguei ali o máximo para me adaptar a uma realidade e ainda dou desconto para o cliente, eu fico no prejuízo de tempo investido, de material, de mão de obra, né? E principalmente do meu conhecimento, né? Então não é viável a gente ficar trabalhando com desconto. Você se desgasta, se confunde, se desorganiza ali na hora de passar o orçamento. E sendo assim, como eu falei com vocês, é mais sobre a gente se preparar do que sobre o outro. A gente tem que estar preparado para quando o cliente chegar com esse tipo de coisa. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente. Ela está encomendando para outra pessoa. Ela também trabalha com arte. E aí ela queria o meu material para um complemento do trabalho dela.
E aí ela me perguntou se fechasse o pacote, se eu dava desconto. E eu, educadamente, da forma como eu sou preparada para fazer, respondi para ela que não. Falei, oi, linda, eu não trabalho com desconto, mas você pode ter certeza que não trabalho com desconto, mas todos os cálculos feitos aqui para chegar ao valor da peça são valores adaptados à realidade do valor que o meu trabalho tem. Pode ter certeza que o seu produto vai chegar com todos os detalhes que o meu trabalho entrega. E ela me disse, não, tudo bem, é porque a cliente me pediu. Então eu perguntei por isso, mas eu sei como funciona. E de qualquer maneira, eu vou fechar com você. Nós vamos fechar com você. O seu trabalho é muito lindo. Eu fiquei muito feliz pelo carinho, pelas palavras e tudo. Então, é uma pessoa do segmento é uma empreendedora também, que lida com isso, mas ela me perguntou, porque a cliente perguntou para ela. Então, aí cabe, né, várias situações, mas de qualquer modo que eu respondi para ela com toda a educação. Não fui grossa, não quis parecer rígida nem nada. Só expliquei para ela, olha, eu não trabalho com desconto. Eu tenho uma estrutura para chegar a esse valor. E você pode ter certeza que o meu trabalho vai ser entregue com todos os detalhes que ele oferece. Porque eu não trabalho com desconto porque, além de ter toda essa estrutura para chegar ao valor final, eu sempre entrego muito a mais ao meu trabalho. Então, o desconto monetário, ele não é viável para mim, porque aí já se torna para mim um prejuízo. Uma vez que eu vou dedicar mais tempo ali à peça do que eu calculei, por exemplo, se eu calculo para fazer uma vela dessa aqui, por exemplo, do início ao fim, meu cálculo seja 3 horas. Mas a tendência é que eu gaste 4 horas, porque eu vou atender essa cliente de uma forma diferenciada, eu vou embalar essa peça com mais carinho, eu vou aplicar aqui detalhes que não foi, né, combinado ali, eu vou agregar detalhes aqui que ela não me pagou por eles. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma florzinha, um detalhe de uma aplica a mais. Ah, mas é muito simples, não interessa, é dedicação de tempo meu. Uma florzinha que eu parei para fazer aqui é tempo de trabalho meu, que eu poderia colocar em outra peça, mas eu coloquei nesta. Então, eu estou sempre buscando entregar a mais. E aí, a parte do desconto, as pessoas que chegam procurando desconto comigo são poucas. Mas são pessoas que eu sempre tenho um comportamento mais firme para falar com elas. Sem medo, sem preocupação, sem tremer. É segurança mesmo. Olha, eu não trabalho com desconto por isso, isso e isso. De uma forma assim, não explicativa no sentido justificando. Esclarecendo. Você não vai falar com a cliente assim, olha, eu não trabalho com desconto porque o material está muito caro, eu pago frete alto, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, você vai falar com a pessoa, olha, eu não trabalho com desconto. O orçamento que eu te passei está baseado dentro da realidade do meu trabalho. Mas você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com a quantidade de detalhes possíveis, com todo o carinho e dedicação de tempo e exclusividade que o produto merece. Você vai receber o melhor que eu consigo oferecer aqui dentro do meu trabalho, tá bom? Pronto, acabou. Se a pessoa fala assim, ah, mas é porque eu achei caro, eu queria isso, queria aquilo. Eu falei assim, olha, não tem como, né? Realmente é esse valor. Ah, mas eu achei caro, não sei o quê. Ah, não, beleza, entendo. Mas aí, caso não esteja dentro do seu orçamento este produto, eu vou te oferecer este produto aqui, que cabe dentro do que você está procurando. E aí, aquilo que eu falei no outro vídeo. Você vai ter que ter outra opção para ofertar para esse cliente. Mas mostrar para ele que aquele produto X, ele não tem alteração de valor. É aquele valor ali que você passou. Agora, se ele não pode pagar, por exemplo... Como eu falei com vocês, se ele não pode pagar R$200 uma peça decorativa desse tamanho, com todos os detalhes que ela tem, você vai oferecer esse modelo aqui. Pode ser um modelo mediano, digamos que fosse uma aqui que fosse metade, né? Mas você vai oferecer esse aqui, com esses detalhes que essa tem, com essa proporção e com este valor, né? Então, suponhamos que essa aqui fosse um pouquinho maior, fosse de 10 centímetros. E essa aqui é de 18. Então, você ofereceria essa aqui por 200 e essa aqui, por exemplo, por 100. Então, a metade, né? Se fosse um pouquinho maior a proporção aqui. Um exemplo para você entender. Você teria essa opção. Você vai falar assim, ah, não, eu só tenho R$100, né? Pra mim não dá, faz um desconto. Fala assim, olha, desconto eu não trabalho, mas eu tenho essa opção aqui, que vai te atender bem também, é fofinho e tudo mais, e cabe dentro do seu orçamento. Então, além da gente ter essa forma de lidar com segurança, a gente tem que se preparar, né? Se estruturar para ter opções, ter esse argumento na ponta da língua e não se desestruturar quando acontecer esse tipo de coisa, porque vai acontecer. Só que assim, não que a gente não possa trabalhar com desconto. Suponhamos que você, tanto que na hora do nosso cálculo, da nossa precificação, a gente tem uma margenzinha de erro, né? A gente coloca sempre uma margem de erro. Eu nem falei sobre isso no cálculo aqui no vídeo que eu disponibilizei no YouTube, que é um cálculo bem completinho, porém há mais coisas ali que eu falei com vocês que não tem como colocar tudo no vídeo aqui, porque fica muito enxuto. Eu estava até ajudando um colega de trabalho a fazer, e aí eu percebi que ele teve um pouquinho de dúvidas, né, a mais, que é uma coisa que requer um pouco mais de explicação. E aí eu vou ter isso em outra situação para poder ajudar. Então esse tipo de cálculo eu não coloco lá, para não dificultar o contexto, mas é necessário que a gente jogue, sim, uma margem de erro para esse tipo de coisa. E suponhamos que a cliente fala com você assim, se eu fechar tal coisa e tal coisa, você me dá um desconto? Aí você pode falar a mesma coisa, que não, você não trabalha com desconto, mas que você vai mandar uma peça a mais para ela, digamos que seja a lembrancinha. Ela vai comprar com você aqui
essa ovelhinha aqui, por exemplo, ela vai comprar para lembrancinhas, né? Vai colocar nas caixinhas e tudo. Aí ela vai comprar 10. Aí ela pede um desconto pra você e você fala assim, olha, eu não trabalho com desconto, mas eu vou te encaminhar uma a mais pra você guardar de recordação pra você. Você usa as 10 na mesa, mas uma eu vou encaminhar pra você, não precisar tirar das 10 e ter você de recordação. Aí você manda uma peça a mais pra cliente, se for viável pra você fazer, né? E por aí vai. Então, é uma forma de não dar o desconto, até porque quando, por exemplo, você for precisar fazer uma promoção, você tem estratégia e margem para trabalhar com aquilo ali. Como eu falei com vocês, este ano, por exemplo, eu fiz uma promoção. E eu passei praticamente ali quase que a metade do valor das peças. Algumas chegou a ter 30%, outras 50%, para ficar chamativo mesmo, porque eu precisava de levantar aquele valor. Só que aí, assim, eu fiz com estratégia. Eu expliquei o motivo daquela promoção momentânea, porque eu estava fazendo, que não é uma coisa recorrente, que não é viável para mim, em questão do trabalho, mas que eu fiz porque eu precisava do dinheiro, então eu precisava fazer girar. Eu fui bem sincera, falei, gente, ó, tô precisando do dinheiro para resolver a questão do meu celular que estragou, vou colocar um preço aqui bem legal para vocês aproveitarem a oportunidade, ainda mais que é o início de ano, não vai acontecer novamente, é uma vez somente, e esse valor não vai ter mais, então aproveite. E muita gente aproveitou, eu consegui levantar o valor que eu precisava, ficou um pouquinho inviável para mim em questão de mão de obra, eu trabalhei muito, mas ainda assim valeu muito a pena porque era um dinheiro que eu poderia não receber naquele período, era um material que eu tinha, que estava parado e que foi viável para mim. Só que eu expliquei bem por que eu estava fazendo aquela promoção, porque senão, se eu fizesse aquela promoção de uma forma errada, dali eu estaria dando margem para as pessoas me pedirem desconto. Porque se eu cobro R$200 um boneco e eu fiz ele a 100, por exemplo, a pessoa fala comigo, por que eu vou pagar 200 se já foi até 100? Você me dá um desconto? Aí você começa a abrir margem para as pessoas desvalorizarem o seu trabalho. Então, naquele momento ali, eu expliquei, deixei bem claro, olha, a promoção, fui bem sincera, porque eu sou muito sincera, gente, no meu negócio. Eu falo tudo que acontece, de fato, eu falo com os meus clientes. Eu não fico criando estratégiazinha, jogadinha de marketing, sabe? De vendas, essas coisas, não gosto disso. Eu sou muito transparente no que eu faço. Então, quando eu fiz essa promoção, eu fui bem clara, falei, gente, eu preciso do dinheiro, então é isso, isso e isso. Expliquei e falei, não vai acabar por tempo determinado. Fiz ela um período aí de 3 meses, de duas formas. Fiz janeiro e fevereiro, e no mês de março também fiz, só com um valor um pouquinho mais alto do que era em janeiro e fevereiro, porque eu precisei novamente levantar um valor. E deixei bem claro, estabeleci prazo, falei com as clientes, vocês podem encomendar desse valor até o final, e pagar e retirar até o final do ano, mas aproveita que é só dessa vez, não vai ter depois. E deixei claro, expliquei, a maioria que quis entendeu, aproveitaram, e beleza. Agora a pessoa que chega pra mim pedir um desconto, não tem mais. E outra coisa, mantive a data, acabou, não há exceção. Teve uma ou outra que conversou comigo ali, falou, até o dia 10 eu não vou ter dinheiro, eu vou ter no dia 15, você pode segurar pra mim? Beleza. Segurei, mas já tinha tirado do ar, acabou. Uma ou outra ali, uma situação muito específica, mas a gente tem que ter palavra também e cumprir, porque a gente tem que passar essa segurança, esse compromisso, essa estrutura que a gente tem, essa organização para o cliente. Então, isso tudo abre margem para você desvalorizar o seu trabalho sem perceber, se você não se estruturar da forma correta. Então, em relação ao desconto, se você trabalha com ele e tudo, né, se é viável para você, beleza. Mas dentro de um pequeno negócio não é viável. Desvaloriza muito o nosso trabalho e eu espero que você analise aí a situação e entenda o que eu quis dizer, que espero que tenha sido esclarecedor para você em relação à percepção e que você consiga se preparar para poder lidar com esse tipo de coisa. Vou deixar para vocês aqui anotadinho o que eu disse, como que você pode responder a essa cliente, aí você adapta ao que você com que você trabalha, mas é um norte que você pode ter quando acontecer esse tipo de coisa. Então, recapitulando aqui, você vai se formular aí um texto, para você não ficar desesperado ali na hora de falar, deixa ele reservadinho lá, sempre anota, deixa anotadinho para quando acontecer você já ter ele pronto e encaminhar para o cliente. E falando, olha, eu não trabalho com desconto, isso e isso, beleza. E também tem opções, como eu falei com vocês. Tem a opção 1, 2 e 3, pelo menos. Um produto mais alto, um médio e um pouco mais baixo. Proporcional ao que você trabalha, proporcional ao produto, mas valores diferentes para você oferecer, que você vai ter uma opção a mais para dar para aquele cliente que está buscando um desconto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para que você possa continuar recebendo sempre de primeira mão os vídeos maravilhosos que tem para poder sair aqui no canal. E eu espero que tenha sido enriquecedor para você esse conteúdo e deixe suas sugestões aqui também nos comentários para que eu possa trazer mais conteúdos riquíssimos como esse. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!